Já estamos de volta com o primeiro bloco do Tribuna Livre desta sexta-feira, 22 de março. Agradecendo sempre a sua audiência, a sua companhia. Você em qualquer parte de Rio Branco, você no interior do estado, obrigado pela audiência. Conforme eu anunciei antes do intervalo, nós recebemos aqui o Augusto Hidalgo e também o Gleidel Machado, coordenadores do Brasil, do Movimento Brasil Livre aqui no Acre. Augusto Hidalgo, a juventude brasileira, ela por várias vezes protagonizou a história do país. Foi assim no golpe de 64, nas diretas já, no Fora Collor, no pacote de privatizações do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso e nos dias de hoje. Qual é a participação da juventude? Nos dias de hoje, eu como coordenador do movimento, eu até queria ter boas histórias como essa que você relatou, mas infelizmente é difícil. Por quê? Porque o jovem hoje está atento a essa tela aí, ó. Está atento à tela do celular. Nós no Movimento Brasil Livre temos a maior dificuldade do mundo hoje em dia de trazer jovem para a rua, igual era antigamente, no passado. Nós não conseguimos trazer jovem para a rua. Agora, se a gente encampa uma campanha online, a gente já teve publicações de ter mais de 50 mil visualizações, mais de 400 compartilhamentos. Então, tem um alcance gigante digitalmente, virtualmente. Mas quando vai para a rua não tem, né? Mas eu creio que nesses últimos 4 anos aí, essas últimas eleições, o jovem começou a voltar, a despertar para a política. Começou a se interessar mais sobre movimento político, sobre o que está acontecendo no Brasil. Não é à toa que, se você pegar hoje os meios de comunicação em geral, o que está dando ibope nesses meios de comunicação é que nomeação o governador está fazendo, o que o presidente fez no dia de hoje. É isso que está dando ibope hoje em dia. Por quê? Porque a população está se voltando de novo, né? E aí eu fico pensando, se lá no passado, lá atrás, a população tivesse de olho nessa mesma intensidade, se a gente teria uma Lava Jato hoje. Eu fico me perguntando isso. Mas deixa eu perguntar para o Gleidel aqui. Gleidel, você é coordenador aqui no Acre, coordenador estadual do Movimento Brasil Livre. Isso. Explique para a gente, para o nosso telespectador, o que significa esse movimento. Bem, a gente tem que começar pela história dele, né? Basicamente, ele começou com as manifestações de 2013 do impeachment da Dilma, né? Foi um momento em que o Brasil todo foi para as ruas, que o Brasil todo queria mudança, já aquele grito de quero mudança, surge o MBL, o Movimento Brasil Livre. A partir daí, surgiu basicamente com 2 fundadores, o Renan Santos e o Kim Kataguiri. O Kim, como é que é, Narciso? Kim Kataguiri, né? O Kim Kataguiri. E aí, ele, juntamente com o Renan, começaram a levar as pessoas para ruas através das redes sociais, né? Infelizmente, após isso, houve um acomodamento, né? Como o Augusto mesmo falou, os jovens não vão tanto na rua, mas conectados online, eles estão sempre compartilhando as informações, estão sempre protestando online, mas pouco nas ruas. E o movimento foi tomando grandes proporções. De São Paulo, se espalhou para o resto do Brasil. Cada estado hoje tem um núcleo. Os núcleos, eles abrem seus subnúcleos através de municípios. E aqui no Acre, nós temos o núcleo estadual, formado por mim, Gleidel Machado, Augusto Hidalgo e o Atos Santos. E também tem os núcleos em Cruzeiro do Sul, com Caio Campos, tem em Manso Lima, com o Simon Dias, e nós estamos abrindo agora um novo núcleo. E o que é que vocês querem? O que nós queremos? A nossa ideologia. Nós somos voltados, né, para a direita, somos liberais econômicos, acreditamos em um Estado mínimo, né, acreditamos que deva existir um livre mercado no nosso país. E em relação aos costumes, a questão mais social, são um pouco mais conservadores,
né? Nem tão liberal nesse ponto. São bolsonaristas, por acaso? Não. Não? Inclusive... Nem PSDBistas, como Né? muita gente fala. Inclusive, muitas vezes nós fomos atacados pelos bolsominions, porque nós não fomos aquele tipo de movimento que ele representa a direita, não, eles nos representam. Não. Nós, em muitos pontos, fomos contra o Bolsonaro e fomos atacados por eles, pelos bolsominions, os bolsominions nas redes sociais e até mesmo nas ruas acontece, tem vídeo por aí, nas nossas manifestações, de pessoas que defendem o Bolsonaro nos atacando, né? Eu queria fazer aqui um questionamento para ambos. As redes sociais, inegavelmente, nos últimos 4 anos, elas tiveram uma importância fundamental na eleição de Trump nos Estados Unidos, do Macron na França, do Macri na Argentina e do Bolsonaro lá no Brasil. Só que a influência das redes sociais na eleição do Bolsonaro, ela se deu de forma transversal. Vou lhe explicar por quê. Não é que as redes sociais tenham sequer dado em favor do Bolsonaro, mas elas tiveram um trabalho altamente destruidor na imagem do petismo. Aí, ora, se o adversário natural do Bolsonaro ia ser um petista, logicamente, em destruir o PT, estaria fazendo. Aí, mas acontece o seguinte, a cada dia, cada vez mais decresce a credibilidade nas redes sociais. Isso é visível. Essa semana na Inglaterra, no Reino Unido todo, uma das grandes preocupações foram as chamadas fake news. A mentira, as fábricas de mentira que os internautas estão explorando. A ponto de, hoje, quando você entra nas redes sociais, as informações prestadas só convertem os convertidos e são contestadas pelos não convertidos. Será que essa ajuda que a rede social pode dar ao movimento de vocês não está perto de chegar ao fim? Mas você... É um excelente questionamento, principalmente sob a ótica de que o povo brasileiro não lê. Não lê. E por não ler, é muito fácil manipular. É por isso que fake news se espalhou tremendamente. Hoje você abre um grupo de WhatsApp, não é difícil ter alguma mensagem que está encaminhada, ou seja, já veio de vários outros grupos. E sequer tem uma fonte citando, né? E o nosso movimento, como ele é fundamentalmente nas redes sociais, como é que a gente tenta evitar isso? Em primeiro lugar, a gente tem um controle muito forte sobre o que é publicado. Então nada a gente publica sem saber se é verdade ou não. E quando publica, geralmente a gente tenta mandar a mensagem o mais resumido possível para evitar outras interpretações, entendeu? E no bojo da mensagem está lá a fonte de onde foi tirada essa notícia, se é oficial, se é extraoficial e etc. Mas o grande problema, eu continuo, volto a repetir, é a cultura do povo de não ler. O povo não lê. E aí essa imagem aí que você citou, que as eleições foram ganhas destruindo a imagem do PT, eu vi muitas fake news a respeito do PT. E eu não sou petista, não sou de esquerda, não coaduno, mas eu via notícias que eram claramente falsas. Mas a pessoa estava compartilhando, dizendo, olha aí, ó, em quem vocês vão votar, quem não sei o quê. Do mesmo jeito pro outro lado. Então, torcida organizada tem por dois times, né? Você acha que falta um pouco de senso crítico? Falta na senso própria crítico sociedade. na população. Os políticos que estão aí é reflexo da população. Cleide, você na resposta anterior, eu lhe perguntei, você me disse o seguinte, que o Movimento Brasil Livre defende o livre mercado, o Estado mínimo, talvez o Estado necessário, O Estado necessário. Mas você não acha, vocês jovens,
que fazem críticas contundentes ao sistema político e eleitoral do Brasil, e eu queria ouvir também dos dois, vocês não acham que está na hora dos jovens começarem a propor mudança do sistema eleitoral ou do sistema de governo no Brasil, por exemplo, adotando o parlamentarismo, estou dando um exemplo só, e ao mesmo tempo também mudando as regras eleitorais, que hoje ela é corrupta e corruptora. Não seriam duas grandes bandeiras para vocês defenderem? Sim, a gente acredita que é necessário, né, essa mudança. Dentro do nosso próprio movimento, há muitos que defendem o parlamentarismo, eu também sou um desses. E assim, mas nós acreditamos que toda mudança deve ser progressiva e caminhada a passos calculados friamente, né? Porque quando a gente dá passos largos, pode acontecer grandes tragédias, né? E problemas, e acabar essa ideia de parlamentarismo, acabar sendo confundida ou distorcida em algum momento da história, né? A gente, como foi dito, né, em algumas conversas nossas anteriores, a Constituinte de 88, né, nasceu parlamentarista. E pelos seus meados, foi se tornando, né, mais presidencialista e foi distorcido. E esse é o problema que a gente tem que procurar evitar, né? Fazer algo devagar, aos poucos. A melhor maneira da gente transformar ou querer essa mudança, alcançar essa mudança, seria a primeira coisa de tudo, a informação. Porque, como ele falou, o Augusto, muitos dos brasileiros não leem aquilo que é realmente útil. O brasileiro é o leitor de manchete, ele não é o leitor de conteúdo. É normal ler apenas a manchete ali e já compartilha. Quando lê. Inclusive, o termo fake news nasceu do Trump, que ele começou a soltar que você é fake news por causa disso. As pessoas saíram soltando essas informações. E o brasileiro, vendo uma distorção de um conteúdo, lê aquilo, compartilha, e não só do lado do PT, mas do lado da direita também, na esquerda e direita, tem essas distorções. Nós devemos publicar melhor a informação do que é o parlamentarismo, como funciona o parlamentarismo, quais países o parlamentarismo é utilizado. A Inglaterra, né, tem um parlamentarismo monárquico, né, que funciona de uma forma exemplar. A Europa quase toda. Europa inteira. Exatamente. Mas ali na Inglaterra funciona. É o nosso principal exemplo nessa área, né? E aí, a gente adotando essas medidas de compartilhamento da informação e buscando entender o que é melhor, né? Porque, como foi dito também anteriormente, né? Muito se tem aquela ideia de que, eu vou eleger aquele que vai mandar. Tem que ser o presidente, porque eu vou querer um cara que não vai mandar. Mas não é bem assim que funciona. A gente tem que estudar, tem que se aprofundar no conteúdo. Isso é fundamental. Nós vamos fazer um rápido intervalo comercial e já voltamos com o segundo bloco do Tribuna Livre desta sexta-feira. Não sai daí.